Boa noite, gente. Boa noite a quem nos assiste de casa. Que alegria estar aqui. Há um tempinho que eu não venho dar aula no básico. Eu espero poder ser útil, atender as expectativas da equipe e atender as expectativas de vocês quanto a este tema, libertação do espírito. E aí, quem leu o capítulo do livro? Por isso que aqui é o curso básico avançado, né? Diz que aqui é curso básico avançado, que vocês fazem perguntas de arrepiar aqui. Então vamos nessa? Vamos começar? Ok, vamos lá. Tem tanto tempo que eu não dou aula aqui que eu já estou olhando assim, como é mesmo aqui o... Tá, estou ligada. Então, a gente tem como objetivo para essa aula... Eu já começo começando, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu gosto de fazer essa atividade, dar aula. Na verdade, é estudar junto. Então, eu gosto de estudar junto com vocês. Então, eu estou trazendo aqui um material que é a proposta da equipe, mas eu deixo também vocês livres para perguntar a qualquer momento, tá certo? Se eu sair falando destrambelhadamente, não se assustem, é isso mesmo. Às vezes eu pego um gás assim, e quando você vê, está eu lá, aí vocês levantam a mão assim, que alguém vai, a equipe vai com o microfone e chega perto, mas vamos fazer essa aula juntos? Vamos, né? Porque o curso básico é sempre... Tem gente que nunca ouviu falar, mas tem gente que é espírita da vida toda e está chegando a casa. Então, tem sempre alguma coisa para contribuir. E é bem-vindo, certo? Qualquer dúvida mais básica que vocês tenham, o momento de trazer é agora. Só quero lembrar, eu lembro isso em toda a aula que eu dou aqui do básico, que estamos online, ao vivo. Além disso, fica gravada na plataforma, portanto, não se exponham, né? Então, quando vier assim, Geisa, mas aconteceu, me arrepiou toda, me derrubei da cama e fiz... Espera aí, menos porque está todo mundo lhe escutando, né, criatura? Então, só isso que eu peço, esse cuidado para vocês mesmos se preservarem um pouquinho quando vocês trouxerem, evitar questões muito pessoais. Tá bom? Então, vamos nessa? Vamos lá. O objetivo geral... é esse daqui, demonstrar de forma clara que a vida no corpo é, para o espírito, um estágio em sua evolução. Eu poderia começar perguntando assim, quem aqui tem um espírito? Eu não tenho, não. Eu sou. Eu sou um espírito. Essa foi a primeira, assim, mas eu não costumo ficar fazendo pegadinha, não. Mas é só para quebrar o gelo mesmo. A gente não tem. Quer dizer, às vezes tem, né? Um espírito amigo. Às vezes é encarnado, os espírito amigo encarnado. Eu tenho. Então, nesse sentido, eu tenho. Mas a gente precisa lembrar que a gente é um espírito. É muito comum a gente dizer que a gente... Não, o meu espírito... Que o meu espírito? Eu sou um espírito. E a gente pensa que isso é uma bobagem? Não é, não. Isso é muita coisa, porque a gente começa a mudar a nossa forma de perceber a nós mesmos. Percebem? Então, a partir de hoje, todo mundo aqui desta ULE, desta turma do ciclo 1, vai sempre falar, eu sou um espírito. Ou eu espírito, e não o meu espírito. Ou eu tenho um espírito, certo? Ok? Então, vamos. Esse é o objetivo geral. E aí eu começo fazendo uma perguntinha para você. Por que eu botei estágio? Ah, sim. Porque o nosso objetivo aqui é trabalhar essa proposta de que a vida no corpo, nossa vida no corpo, para a gente, espírito, é um estágio na nossa evolução. É um estágio, né? Essa vida aqui é um estágio. E aí eu começo fazendo essa pergunta para vocês. Que apareceu nesse instante agora, não quer aparecer, mas apareceu. E você, o que é que faz durante o estágio? Então, se a vida no corpo é um estágio para a evolução do espírito que a gente é,
Vamos começar essa aula fazendo essa reflexão, trazendo para a real mesmo. Vamos trabalhar com dados de realidade, porque a aula, embora seja teórica, a proposta nossa é que você reflita na sua vida. Como é isso para você? O que é que a gente está fazendo durante esse estágio aqui? Que estágio, Geisa? O estágio de evolução do espírito. A vida aqui no corpo é mais um estágio. O que é que vocês têm feito? Pense aí um pouquinho. Pensa aí. Aqui nessa encarnação. Lembre aí o ano que você nasceu. Quanto tempo você está aqui encarnado e o que é que você tem feito? Eu coloquei aí uma imagem de um computador, um óculos, porque parece que a gente passa a nossa evolução assim, né? Trabalhando, aprendendo, estudando, devolve o que estudou para o trabalho que a gente realiza. Mas eu quero essa reflexão também neste momento em que a alma se emancipa. O que é a emancipação da alma? O que é? Eu vi. Está certo o que eu vi. Liberdade. É a liberdade que o espírito ganha. Parcial ou total? Total é quando desencarna. Então, desencarnou, liberdade total. Tchau, corpo. C'est fini, acabou-se. E a liberdade parcial é em algumas circunstâncias que a gente vai ver aqui ao longo desse nosso momento de aula, tá certo? Então, o que é que a gente faz durante o nosso estágio? Então, eu dei alguns minutos para vocês pensarem, mas eu sugiro que vocês vão para casa refletindo sobre isso. Mas eu quero saber também o que é que você faz durante momentos de emancipação da alma, que pode ser em sonhos, em desdobramentos. Se alguém aqui já entrou em estado de coma, talvez também tenha vivido uma experiência desse tipo. O que é que a gente tem feito quando a gente dorme? O espírito dorme? Não, né? Então, o que é que a gente tem feito? E aí, outra pergunta é: fim do estágio, e agora? Retorno à dimensão espiritual. Então, vamos começar essa aula pensando assim: eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Então, eu, espírito, o que é que quer aqui nesse estágio? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para quê? É só para fazer peso na terra? Claro que não, eu sou só 1,5 metro de gente, não vai servir para nada, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Será que a gente sabe escutar a alma? Qual é o meu propósito? Que pensamentos eu ando alimentando durante o dia? Porque algo dessa minha resposta vai dizer o que é que eu faço quando o corpo físico dorme. Entende? Então, algo vai dizer o que é que eu faço e também vai me dizer o que é que vai acontecer comigo quando esse estágio aqui findar. Então, quando acabar a encarnação, o que será de mim? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Com quem? Quem eu vou encontrar? Então, a gente constrói agora. Estamos tecendo, dia a dia, a gente vai tecendo o nosso destino. Tanto para o personagem, essa linguagem personagem-espírito, tudo bem para vocês? Tudo bem mesmo? Pergunta básica para curso básico. Estou com medo. Quem tem medo é o personagem ou é o espírito? Pronto. Quem tem medo é o personagem. Então, é espírito e personagem. Então, vamos lá? Vamos ao nosso conteúdo. É para cá para cima, né, Rodrigo, que eu aponto? O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade em face das propriedades do seu perispírito. Então, vamos agora bem teoria. Já paramos a nossa reflexão filosófica, existencial, para que é que a gente está aqui, o que é que a gente está fazendo no nosso estágio. Vamos agora entender, tecnicamente. Aula de perispírito, todo mundo já assistiu? Aula 3, né? Né, Roberto? Acho que é. Todo mundo ok com perispírito?
Então, viu que embolo? Eu penso, o pensamento vai mais rápido do que o que a fala elabora. O perispírito tem algumas propriedades, né? Uma das propriedades do perispírito propicia esse afastamento do espírito, que vai propiciar também a mediunidade, aula 10 de vocês. Então, o perispírito é o grande responsável por essa nossa ida, passeando por aí, enquanto o corpo físico dorme. Mediunidade de visão, é o espírito que a gente vê? É o perispírito. Então, quando o espírito ganha essa liberdade parcial do corpo, vai revestido com o perispírito, com o corpo espiritual, certo? Então, vamos lá. Corpo físico, perispírito e o espírito. Então, o espírito, no seu momento de ganhar essa liberdade, vai junto com o perispírito. Então, é o perispírito quem proporciona ir e retornar para o corpo. Há risco de não voltar? Será? Será que eu posso ir? Estou dormindo, vou desdobrar, vou para algum lugar, me perco e não encontro o caminho de volta? É assim, gente? Não. Alguém falou aqui, não por causa do cordão. A literatura espírita trata desta forma, diz que é o cordão de prata, né? Então, a gente realmente tem uma ligação. A gente fica ligadinho, só desliga quando vai desencarnar. Aí tem esse desligamento total. Tá certo? Então, não tem risco. Mas a gente vai falar de desdobramento já, mais um pouquinho. Vão pensando aí nas perguntas, tá? Que eu estou vendo que vocês estão só me olhando aqui, eu vou acelerada. E aí eu trago, lá de Kardec, esse conceito aí de perispírito que diz respeito a gente, a essa aula de hoje. Deixa eu só falar aqui esse conceito. O perispírito do espírito encarnado goza das mesmas propriedades que a do espírito desencarnado. Lembra que eu perguntei aqui, quem tem mediunidade de visão está vendo um espírito. Está vendo o espírito? Está vendo o perispírito. O espírito, mas com o perispírito, né? Então, é igual, né, gente? É igual, eu aqui encarnada e o desencarnado. A diferença é o meu corpo físico. Mas quando eu desdobro, como isso foi dito, ele não está de nenhum modo confinado ao corpo, mas irradia e forma ao seu redor uma espécie de atmosfera fluídica. Pronto, vamos, diga. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Meu nome é João. Oi, João. Você falou desse estado... É o slide anterior? Principalmente nos sonhos, que nós saímos do corpo e vamos trabalhar por aí. Pessoalmente... Não falei trabalho. É uma coisa bem técnica. Já houve vezes em que eu estava no estado entre acordado e dormindo, sem conseguir mexer o meu corpo, mas com a consciência ativa. E, nesses momentos, eu conseguia mais facilmente ver fenômenos e tal. O que seria isso? Responde. É o que isso? Você acha que é o quê? O que você achou? Eu tenho certeza que está certo. O que eu já li é paralisia do sono. Paralisia do sono, mas você é consciente. Eu não consigo me mexer, mas eu estou de olho aberto e consigo ver. Paralisia do sono é uma resposta que atende bem à ciência, à matéria. A gente consegue ir além. O que é que aconteceu? Quando a gente desdobra, quando a gente sai, às vezes, o corpo físico fica enrijecido. E você está tendo consciência, foi isso que aconteceu? Você tem consciência, você está lúcido, você está vendo. Às vezes, a pessoa está vendo até o corpo, mas não consegue mexer, não consegue falar. Quem já teve essa sensação aqui? Olha, junto, você não está sozinho, não. Um bocado de gente levantou a mão. Tá vendo? Então, o que é isso? A gente desdobrou, o espírito sai,
eu estou vendo, estou lúcida, estou consciente e o corpo não está reagindo. O que é que eu faço com isso? Não precisa se desesperar, porque se desesperar não vai resolver nada. Aproveite o momento, continue seu passeio, continue vendo ao redor, pense onde você gostaria de ir, aproveite esse momento de liberdade do espírito e depois você retorna, que você vai ver que consegue. A gente sempre consegue. João aqui sentado, e eu estou vendo que você está encarnado. Às vezes eu posso até me enganar, mas eu tenho certeza que você está encarnado. Então, a gente sempre volta. Então, não precisa esse desespero, né? Porque eu também já vivi isso. E também já me desesperei. Eu também não, né? Que eu não sei se João se desesperou, mas eu me desesperei a primeira vez que eu senti, e que o corpo todo... meu Deus, não mexe, não mexe. Né? Acontece. Diga. Boa noite. Boa. Me ocorreu uma dúvida aqui. Quando a gente está dormindo, né, a sensação de tempo, eu, pelo menos particularmente, eu vou falar de mim, né? Você não tem a sensação de tempo assim presente, do que o tempo está passando. Parece que muita coisa acontece durante o sono que não obedece às regras de tempo normal que a gente conhece, né? Isso me leva a uma forma de pensar assim, que de repente a gente está num estado espiritual que a gente consegue transitar numa dimensão que no corpo físico a gente não transitaria. Perfeito. Né? E falando da liberdade do espírito, a minha dúvida é, quando eu estou em sono, quando o perispírito sai do corpo, há a possibilidade de eu transitar dentro do tempo que a gente conhece, né? Passado, futuro, isso é real? Real. Isso é real. A gente visitar as nossas lembranças, memórias do passado, e a gente, no tempo também, que são o que a gente vai chamar de sonhos premonitórios, né? É quando a gente volta e tem uma lembrança e que a gente acha que foi apenas um sonho. Mas um sonho... A gente vai chegar em sonho. Esses sonhos do desdobramento, que não são sonhos somente do inconsciente, que foi um sonho que você... Como é que a gente sabe que esse sonho é diferente? Porque ele é mais nítido, ele é mais lúcido e tem a presença da vontade. Você já percebeu que no sonho as coisas vão acontecendo à sua revelia? Mesmo quando você está dentro do sonho, eles vão acontecendo à nossa revelia. Mas tem determinados sonhos que você diz assim, eu estou vendo a cadeira, eu quero ir lá na cadeira, e eu vou chegar na cadeira e vou arrastar a cadeira. Esse é mais um desdobramento que um sonho, porque tem a presença da vontade da pessoa. Então, é possível, sim, respondendo a sua pergunta. E voltando aqui para João, eu dei risada, João, quando você falou assim, você disse que trabalha, eu falei, não disse que trabalha. Na casa espírita, eu trabalho aqui há mais de uma década. É muito comum as pessoas dizerem, e eu trabalhei em mediúnica também, e as pessoas dizerem assim, quando terminar aqui o trabalho continua. Pronto, então eu tinha essa ideia de que depois ia continuar trabalhando. Uma vez Djalma me deu uma sacudida, sabe, Djalma Argolo? Que negócio, todo mundo já trabalha. Na hora que vai dormir, que desdobra, quer trabalhar de novo, vai estudar, vai fazer uma coisa mais prazerosa. Eu falei... Aí, depois disso, eu digo, não quero mais não trabalhar, basta no meu horário, que eu já me comprometi de trabalho. Então, nesse sentido, para dizer que a gente pode decidir também o que a gente quer fazer, né? Então, eu acho que quando a gente entende qual é o propósito do espírito aqui, qual é o propósito do espírito? Você está aqui para quê? A que se propõe o espírito? Se eu não sei bem qual é o meu propósito, eu vou sair por aí passeando, fofocando, conhecendo, sei lá, desbravando, explorando. Se o meu propósito é estudar, quando eu sair daqui, quando eu dormir, eu vou querer me encontrar em lugares onde eu possa aprender alguma coisa. Mas também, se o meu propósito é contribuir, ajudar, como a gente trabalha nas mediúnicas, né, outros espíritos que estão desencarnados e estão aí sofrendo e tal, também é válido também, tá? Mas é importante que a gente traga isso para a consciência, que a gente pode determinar o que a gente deseja fazer. Diga.
Boa noite. Boa noite, Leonardo. Leonardo. Professora, algum tempo atrás... Professor é chique, né, gente? Arrasou, Leonardo. Eu acabei não pesquisando. Você ganhou até um ponto aí. Que bom. É Geisa. Geisa, algum tempo atrás eu comecei a ter algumas experiências de sonhos, esses sonhos, como o João Paulo relatou, alguns sonhos onde eu percebia que era além sonho. E aí fui pesquisar, foi quando eu comecei a estudar sobre o desdobramento, entender um pouco, tal. Conversei com um irmão que é um estudioso já há mais tempo do espiritismo, e aí ele me orientou ele me explicou mais ou menos o que acontece, me orientou de antes de dormir, já que eu queria desenvolver essa faculdade, né, essa possibilidade de mentalizar o que eu quisesse fazer, né, estudar, conhecer novos lugares e tal. Isso. Pronto. E aí começou a acontecer o seguinte, eu passei mais ou menos uns 20 dias praticando isso sempre. Ao deitar, meditava e me colocava a essa possibilidade. Começou a acontecer o seguinte, que as lembranças daqueles sonhos que vinham acontecendo com recorrência sumiram e eu comecei a acordar muito cansado. E isso com muita recorrência, assim, praticamente todo dia. Muito cansado e sem recordação nenhuma. Aí eu decidi parar de fazer essas mentalizações. Essas incursões por aí, né? Exatamente. E eu queria saber de você o seguinte, existe um estudo, algum livro que você possa indicar específico de como a gente começar a trabalhar essa prática ou não é interessante que isso seja feito? Existem vários livros. Essa prática do desdobramento não é exclusividade espírita, ao contrário, é chamado aí fora também de viagem astral. Tem um livro que tem esse nome, inclusive, Viagem Astral. Tem também a projeciologia, do Valdo Vieira, que trabalha com desdobramento. Mas, recomendar mesmo, eu vou recomendar o nosso curso que tem aqui, depois da ULI, que é um curso próprio de desdobramento. Célia Lírios é quem é a coordenadora. Não é isso, equipe? É isso, é porque eu estou mais na EAD, mas eu estou sempre com o meu pezinho aqui no presencial também. Então, a gente tem um semestre inteiro o curso de desdobramento, bem legal. De vez em quando eu sou convidada para dar aula lá também, é bem legal. Perfeito, obrigado. E com algumas práticas, a gente pratica. Acho que toda aula a Célia faz alguma atividade prática, se não me engano. Perfeito. Existe um motivo para o que pode ter ocorrido comigo? Existe. Tem um slide, inclusive, que a gente vai falar sobre isso, que é a vontade. Às vezes, o que é que acontece? Lembra que eu perguntei aqui? Para vocês, bem tranquilo, personagem espírito. Então, às vezes, o propósito do espírito não está muito bem alinhado com o do personagem. O personagem está desejando, mas o espírito foi para outro lugar. Eu não sei. Aí a gente teria que conversar mais para poder entender quais eram essas impressões suas e tal. E aí, depois até da aula, se você quiser, a gente conversa até para você também não se expor aqui. Mas vocês entenderam o que ele falou? Bem legal esse exemplo dele. Ele começou a praticar e, sim, é uma ideia muito legal. Essa orientação que você recebeu é ótima. Vai estudar, deseje isso, mentalize isso antes de dormir, né? Mentalize assim, boas companhias. Quem poderia ser boas companhias? Quem poderia ser mestre para você? E não estou aqui falando necessariamente de espírito de luz, uma coisa que vocês depois vão entender. São pessoas. Quem na vida de vocês é aquela pessoa que para você é um farol, que para você foi um norte, que para você foi um exemplo? Pode ser um pai, uma mãe, um parente, uma tia, uma professora do primário, sei lá o quê, sabe? Alguém que para você é um exemplo. Não necessariamente uma pessoa pública ou um santo, não necessariamente. Não é que não pode ser, pode também. Mas eu estou chamando mais assim para perto da gente. Sempre tem alguém. Então, assim, que tal mentalizar alguém que você confia e que, nesses momentos iniciais, possa contribuir para isso. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem um caso de desdobramento interessante. É o médium... Toda vez eu esqueço o nome desse médium. Não sei se é Antônio Carlos. Tem um médium de desdobramento, é um capítulo só sobre isso, no livro Nos Domínios da Mediunidade. E ele, quando vai desdobrar,
Ele é um médium de desdobramento no serviço mediúnico. É bem específico, é um desdobramento bem específico. Ele está dentro de uma reunião mediúnica e ele vai desdobrar. Só que o desdobramento acontece com auxílio dos espíritos colaboradores daquela reunião, então com total confiança, e que acompanham ele até aquela dimensão onde ele precisa ir. Então é só uma ideia também que você pode acrescentar aí, né? Convidar alguém. Diga. Boa noite, Geisa. Boa noite. Né? Meu nome é Cristina. Oi, Cristina. Eu queria saber se pode ocorrer o desdobramento involuntário. Assim, você está assim, de repente, acontecer. E você ir para um lugar inesperado e você não saber o que fazer. Pode ocorrer isso? Pode ocorrer isso. Pode. Olha, quando alguém me pergunta assim, pode, já me dá vontade de logo dizer assim, pode. Porque, de verdade, muita coisa pode. O desdobramento, se vocês lerem o livro Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann, é um livro que eu indico muitíssimo. O livro é assim, ó, gordão, assim, aí você dá um medão, né? Pô, não vou, como é que eu vou ler esse livro todo, o livro dessa grossura aqui? Nada, é porque a letra é gigante, entendeu? A letra é para pessoa assim, que já, né? Já tem dificuldade de ler. A letra é grandona, o livro é maravilhoso. E aí o Zalmino Zimmermann, ele traz Teoria da Mediunidade. Ele traz a classificação toda dos desdobramentos. Então, a gente tem desdobramento consciente, eu sei, esse exemplo que o Leonardo trouxe, eu sei que eu posso desdobrar, então eu vou provocar esse desdobramento, eu vou treinar e eu vou desdobrar. A gente até escolhe aonde ir, exatamente assim, né? E quando retorna, lembra. Então, esse é totalmente consciente e voluntário. Ainda tem essa outra classificação. Aí tem o desdobramento, isso é um slide lá na frente, viu? Preste atenção, que quando eu passar no slide, eu vou passar direto, que eu já falei de desdobramento. É porque chegou, a gente já fala logo, né? Então, tem o desdobramento consciente e voluntário, né? Que eu falei agora. Tem o desdobramento inconsciente, que é o exemplo que ela trouxe. Eu nem sabia. Aliás, involuntário. Ela não queria, ela não provocou, então é um desdobramento involuntário, mas consciente, porque ela lembra. Perceberam? Isso é na teoria da mediunidade do Zalmino Zimmermann, tá? Tem o desdobramento, que é involuntário, sem querer eu fui, mas eu lembro de tudo. Tem aquele inconsciente. Por que inconsciente? Embora a gente entenda que o desdobramento é sempre consciente. Eu sei que eu fui e que eu voltei. Vou dar um exemplo de um inconsciente. Quando eu coordenava a mediúnica aqui, não era raro as pessoas chegarem. Eu chegava, arrumava a sala, aí chegava o primeiro trabalhador e dizia, Geisa, olha, a semana passada, quando terminou o trabalho, a gente esteve num lugar assim, assim, eu vi fulano, cicrano, beltrano, pá. Tá bom, entra, senta aí, foi trabalhar. Daqui a pouco, a pessoa que ele falou que viu no trabalho, chegava e dizia, Geisa, olha que coisa interessante, eu tive um sonho no dia da mediúnica, quando terminou a mediúnica, eu tive um sonho que a gente foi em tal lugar assim, tinha fulano, fulano e fulano e fulano. A pessoa achou que era um sonho. E olha, que é médium da casa e tal, sabe? Aí depois se toca, é mesmo, né? Foi um desdobramento, né? E que veio em sonho. E aí a pessoa constata que foi um desdobramento porque 4 ou 5 tiveram a mesma visão. Uns já chegam dizendo, eu desdobrei, fui em tal lugar, vi fulano, fulano e fulano. Outros têm uma vaga lembrança, que é o que o Zalmino vai chamar do semiconsciente. Eu lembro de alguma coisa, mas eu não lembro tudo. Posso seguir? Então, vamos. Perispírito, tudo em paz, né, gente? Aí, eu trago aqui, ó, o espírito nunca dorme, nem cessa a sua atividade psíquica. Então, está ligado o tempo todo, né, gente? O tempo todo a gente está ligado. E aí eu trouxe do Livro dos Espíritos, pergunta 401, assim, ó. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Aí o que os espíritos respondem? Não.
o espírito nunca está inativo. E essa turma de terça-feira do curso básico já tinha respondido isso. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não precisa do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, é no momento, principalmente no momento do sono. Não é só no momento do sono, né? É só no momento do sono? Não, não é só no momento do sono. Tem os outros momentos. Tem o do desdobramento voluntário, induzido, mas que a gente fica no estado como se estivesse dormindo. E tem outros eventos, né, de letargia, catalepsia, o sonambulismo. Ok? Posso ir? Essas situações de hipnose que o pessoal faz em público, seria também relacionada a isso? A hipnose, a técnica de hipnose, ela está diretamente ligada às questões do inconsciente. Então, é uma viagem para dentro. Assim eu entendo. Eu não trabalho com hipnose, mas é uma técnica que é para dentro, né? Geisa, eu lembro muito de filmes de cultura oriental que mostra a pessoa repousando. Normalmente eles dizem que o corpo repousa, mas a mente está acordada. E eu entendo, fazendo um paralelo, seria o espírito que está ali observando. E ele fica até como um protetor daquela pessoa que está ali, o corpo repousando. Pelo Espiritismo, existe essa possibilidade do espírito ficar observando, protegendo o corpo e dar um sinal no momento de perigo, alguma coisa assim, como eu já vi nesses casos de filme até. Sim, é possível, né? É possível. É regra geral? Não. E a gente pode ter o controle sobre isso, fazer com que o espírito seja o protetor do corpo físico? Fique em observação. Rapaz, deixa eu ver se eu estou entendendo bem sua pergunta. Eu vou repetir assim. Então, eu estou lá, dormindo, ou letárgica, ou sei lá o quê. O espírito sai do corpo e eu fico aqui tomando conta do corpo físico, é isso? No caso de algum perigo, alguém... Aí ele volta e acorda. Ele acorda, dá o despertar na pessoa. Ele observa que está chegando o perigo e acorda a pessoa. Pode, só que eu fico pensando assim, bom, varia de cultura para cultura, de cabeça para cabeça, mas eu, Geisa, no momento em que eu ganho essa minha liberdade parcial, eu quero mais alguma coisa do que ficar tomando conta do meu corpo físico. Então, por isso que eu demorei até para entender qual é a proposta da cultura oriental nesse sentido, tá? Talvez, não sei, um filme específico, mas vamos pensar assim, em propósito. Eu posso ter o meu propósito só de ficar ali, olhando o corpo físico. Eu tenho uma irmã, me lembrei dela agora, que não é espírita, tá? E tem medo da morte, não gosta desse assunto de espírito. E é engraçado que é bem com ela que as coisas acontecem. Ela, quando teve bebê, depois do efeito de anestesia no hospital, ela estava na cama e ela se viu no teto olhando o corpo físico, como se estivesse tomando conta do corpo físico, né? E depois, quando ela retorna, ela diz que ficou com medo, que teve dificuldade, que se viu de cima, ela ficou no teto. Ficou no teto. Eu falei, bobinha, se tivesse confiança que você é um espírito mesmo, você podia ir adiante. Depois voltava, né? Mas, diga, quem é a outra pessoa? Eu estou aqui com o microfone. Tudo bem, Geisa? Sou Oi. Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bem? Eu estava aqui pensando, esperando avançar mais um pouco com a aula para falar justamente dessas questões anestésicas. Muitas pessoas já, com certeza, já passaram por procedimento anestésico. E a gente tem, hoje em dia, um desenvolvimento científico em relação à anestesia bem grande.
Né? A anestesia, hoje em dia, você perde 100% da sua consciência. E quando você retorna para o corpo, você não lembra absolutamente de nada. Eles são realmente preparados para poder causar uma amnésia em você. Sim. Mas, antigamente, há 20 anos atrás, quem já se operou há 20 anos atrás vai saber o que eu estou dizendo. Quando o médico aplicava anestesia em você, não necessariamente você entrava 100% em estado de sonolência. Existia, de fato, é como se o seu corpo ele não saía, é como se o espírito ele não saía, mas ele também não estava ali colado no seu corpo. É como se ele estivesse observando, dentro daquela sala, o que estava se passando. E existia, mais do que isso, situações em que o espírito retorna antes de acabar o procedimento anestésico. Então, eu estou falando por experiência que já aconteceu comigo. Eu estava anestesiada e eu abri meu olho, eu estava entubada ainda, e o anestesista se assustou e falou, como é que você já acordou? E, pau, me deu outra anestesia, quer dizer, me deu mais remédio para eu poder fechar meu olho e voltar a dormir. Então, assim, eu fico pensando se... eu sei que o espiritismo tem algo de ciência nisso também, mas o que é que divide uma coisa da outra? Aonde a gente está tratando simplesmente de drogas, que a medicina e a ciência estão avançando numa direção, e quando a gente pode dizer que existe um misto de questões aí, que o espírito também está atuando, ou também existem essas outras questões vinculadas a esses procedimentos anestésicos. Aqui na ULE a gente tem um grupo de pesquisa nesse sentido, e agora, em setembro, vocês vão receber aqui o autor desse livro aqui. Ó. Vocês conhecem esse livro? Ciência da Vida Após a Morte. Então, são essas questões, inclusive, de libertação parcial do espírito e da vida que continua, além do corpo físico, além da consciência. A consciência continua, mesmo nesses casos que você está me trazendo, e estudados de uma forma científica, né? Então, esse livro é vendido aqui na livraria, e em setembro a gente vai ter a visita de Alexander Moreira Almeida, aqui com a gente, aqui na casa. Eu recomendo que vocês fiquem atentos ao dia, se não me engano, é dia 24, se não me engano. E fiquem atentos, venham se puderem, participem, perguntem. Mas sua pergunta foi... Repete para mim, por favor. Eu não estava anestesiada, não. Eu perguntei onde é que acaba a ciência, né, dentro, porque o espiritismo tem esse lado científico também. Onde acaba a ciência e começa, de fato, não queria chamar desse nome, mas vou chamar os fenômenos sobrenaturais em relação ao procedimento anestésico. Aos fenômenos do espírito, né? Natural. Acho que você fez muito bem fazer essa ressalva. Não queria chamar desse nome, não quero mesmo, não, é natural. Onde acaba um e começa outro, é uma controvérsia, é uma discussão. E isso essa criatura veio dizer que ela estava esperando amansar. Vocês viram ela falar isso? Falei, bom, veio uma coisa light aí. Aí ela me faz um negócio desse, né? Criatura, eu não sei, não. É uma questão muito interessante entre a ciência e os estudos dos fenômenos espíritas. Não, espíritas não, do espírito. Porque espírita, a gente vai parar dentro do religioso, e o religioso tem as limitações, tem os dogmas, que é importante também. Mas aqui estamos tratando do espírito, nessa pergunta específica dela, tá? Porque aqui eu venho para Kardec e tal. Mas nessa pergunta específica dela, a gente tem um fenômeno, que ela disse, eu não queria chamar de sobrenatural, mas é um fenômeno do espírito consciente, embora esteja com a atividade consciente, cerebral parada. Deveria estar adormecida, né? Mas o espírito estava ali, está ligado, está vendo o que está acontecendo. Tem um trabalhador da casa que, com uma anestesia de dentista, ele desdobrou, ele viu o que estava acontecendo atrás dele, qual foi a gaveta que abriu. E como o dentista também era da casa, quando terminou o procedimento, eles conversaram. Foi uma troca interessante. A ciência vem avançando, claro, que a ciência precisa de uma comprovação dos fatos e que esses fatos se repitam. Então, não é simples, mas eu entendo que, nesse passo, mesmo de formiguinha, eu acho que a gente está avançando. Essa pesquisa dele aqui é da Universidade
mineira, Juiz de Fora, se não me engano, e tem respaldo também da Universidade de Washington. Então, é uma pesquisa. A gente tem um centro de pesquisa lá do Ian Stevenson também funcionando. Ian Stevenson morreu, mas ainda funciona. Então, a pesquisa, a ciência, ela vem caminhando no passo dela. A gente já experimenta isso na pele, no corpo físico. Só precisa de um respaldo da ciência, mas a gente precisa aguardar que ela chegue junto, né? Está chegando. Podemos avançar? Essa criatura queria amansar a aula, imagine, minha gente. O que ela fez. Mas aí foi bom, que eu já fiz até a propaganda do evento que a casa vai oferecer para a gente em setembro. Posso passar, gente? Como é que a gente pode apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Questão 402 do Livro dos Espíritos. Como é que a gente aprecia a liberdade do espírito durante o sono? Traduzindo, como é que a gente percebe essa liberdade do espírito quando a gente dorme? Pode responder. No sonho. Nos sonhos, pelos sonhos. Que sonhos são esses? Eu falei, mas eu vou falar de novo, assim, só para deixar bem fixo. Aquele sonho. Ah, quem sonha aqui com desencarnado? Só um pouquinho, né? Eu pensei que era quase a sala toda, porque eu achei que todo mundo já tivesse sonhado com desencarnado. Então, quem já sonhou com desencarnado mesmo? Ah, sim. Massa. É muito interessante, né? Esses sonhos com desencarnados. Então, é comum os sonhos com desencarnados realmente serem encontros com desencarnados. Eu estava aqui lendo, antes de começar, enquanto vocês chegavam, eu cheguei mais cedo, e estava lendo esse livrinho aqui, Vozes da Outra Margem. São cartas de Chico Xavier. E tem um interessante que se chama Reconforto e Paz em Sonhos Reais, capítulo 2 desse livro. Reconforto e Paz em Sonhos Reais. A pessoa que desencarnou era um jovem, desencarnou num acidente de trânsito, e ele aparecia nos sonhos para a mãe e para o pai, mas a mãe e o pai só tinham uma vaga lembrança quando acordavam. E queriam muito. E ele vem narrar isso numa carta que Chico psicografa para a mãe dele. Mas é muito interessante a presença de desencarnados nos sonhos. Eles vêm nos visitar. E eu vou trazer alguns exemplos de André Luiz. Diga, Fernanda. Aparece do além assim, um negócio. Você viu, né? Você sentiu? Você olhou para um lado, mas veio por aqui ó, o microfone. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Não foi necessariamente uma pessoa desencarnada, mas a pessoa ela não estava... Tipo, vou contar o que aconteceu. Eu tinha uma avó, quando ela era viva. Eu não sei o que ela tinha algum problema no cérebro que ela não se movia, basicamente. Parkinson. E ela era cega? Eu acho que ela era cega também. E ela comia para um negócio que vinha aqui, tipo, ela não conseguia se mover, basicamente, e nem falar direito. E aí, um dia, eu fui para São Paulo visitar ela, porque ela morava em São Paulo, num asilo lá, e eu fui com minha mãe. E aí, minha mãe me deixou lá com a minha avó, para ficar, tipo, olhando ela, enquanto ela ia comprar um lanche, alguma coisa assim para mim, lá no restaurante do asilo. E aí, eu comecei a conversar com minha avó, mesmo que ela não me ouvia, tipo, eu estava conversando assim, sabe, meio que perguntas retóricas, e eu acabei pegando no sono, na cadeira ao lado dela. Uhum. E aí, quando eu dormi, eu vi a minha avó. E ela estava em pé, estava sorrindo, estava falando comigo. Eu fiquei tipo, vó, você está em pé, você está falando comigo e tal. E aí eu comecei a abraçar ela. E aí, tipo, foi muito bonito. E, tipo, ela começou a chorar, a gente começou a chorar. E, tipo, ela estava falando comigo, ela estava se movendo. E eu não via minha avó se mover. Tipo assim, fazia uns 10, 15 anos, eu não via minha avó se mover. E aí, minha mãe me acordou que ela tinha trazido o lanche para mim. E aí eu vi que era, tipo, um desdobramento, um sonho, não sei. Uhum. E aí, quando eu olhei para o lado, a minha avó estava lacrimejando.
Tipo, ela tava, tipo, dormindo. Olha, gente, eu ganhei minha aula hoje agora com esse depoimento. Foi lindo esse depoimento, porque essa menina deu a aula completa com o exemplo dela aí. Ó. O que é que a gente teve aí? A gente teve um exemplo claro de, olha, a liberdade do espírito. Quem é que adoece? O corpo físico. O corpo físico da avó estava adoecido. Ela desdobra? Aquela doença ali era do corpo físico. Aquela limitação de sonda, de não sei o que lá que ela falou que a avó dela estava, o Parkinson, não se mexia, não enxergava. Quem é que enxerga? O olho, os órgãos do sentido, né? Eu estou me relacionando aqui com vocês pelos órgãos dos sentidos. Olho, ouvido. Onde estão os órgãos dos sentidos? No corpo físico. Não é no espírito, não é no perispírito. O perispírito tem outra forma de percepção, inclusive as percepções são ampliadas. Né? Então, a avó desdobra, ela está dormindo, também desdobra, as duas se encontram e a lembrança dela é como se fosse o sonho. Ou veio em imagens de sonho. Mas foi um desdobramento muito claro. Inclusive, a avó lacrimejou, né? A avó estava lacrimejando. Que lindo esse exemplo aí, né? Ganhamos a aula, não foi não, minha gente? Foi um presente para essa turma aí, o depoimento dela. Fala completo, de liberdade do espírito, de adoecimento, não é o espírito não dorme. Olha que espírito é um negócio, né, gente? Não é bom ser espírito? A gente é espírito, viu? Olha, a gente não cansa, a gente não precisa dormir, a gente não adoece. Quem adoece é o personagem, é o corpo físico. Eu vi uma mãozinha aí, não sei aonde. Um bocado. Vamos lá. Boa noite. Boa. Quando é que a gente consegue distinguir o que é um desdobramento, o que é um simples sonho, o que é um sonho não quisto? Né? E aí o que é um sonho não o quê? Não quisto. Que você não quis, sim. Que eu não quis. Um desses exemplos, assim, eu sonhei, né, quando eu tinha acabado de ter meu filho. Tive 2 sonhos, não sei se era premonição, o que é que era, que ele faleceria quando ele tivesse 4 anos. E, assim, ele era bebê. Eu vi ele falecendo com 4 anos, lá na frente. Uhum. Não vivi esses 4 anos, né? Tô aquela mãe sobressaltada. Graças a Deus, ele tem 12 anos hoje, feliz e saudável. Mas aquilo mexeu comigo de tal forma, e era real. Eu me lembro desse sonho, me lembro dele com 4 anos, dentinhos, uma coisa horrorosa. O que seria isso? É um desdobramento, a premonição? Graças a Deus não aconteceu, foi uma vida passada. Rapaz! Não é tão lindo quanto o dela. Mas, assim, isso mexeu muito. Eu fico pensando, né, todo ano de vida dele, né, quando ele fez 5 anos, eu dei uma mega festa. E cada ano eu celebro assim alegremente. Mas isso ficou muito registrado em mim, sabe? Tá. A gente tem uma, vou chamar categoria, né? Mas é um tipo de sonho que são os sonhos premonitórios. Quando o amigo ali falou do tempo, a contagem do tempo é diferente, a passagem do tempo a gente sente diferente. Sim, o tempo está em outra dimensão, é outra história, é diferente mesmo do tempo aqui. Então, você viu o futuro. O que é que pode ter acontecido? Óbvio que eu não vou saber lhe responder. A história é sua. Mas a gente pode pensar em algumas possibilidades. Você disse assim, pode ser de vidas passadas? Pode. Pode ter sido um aviso para dizer assim, ó, se ligue aí, viu? O que é que você precisa aprender com isso? Ele está voltando, e aí você vai fazer o quê com isso? E você teve o desejo de manter, por isso essa sua aflição. Pode, não estou dizendo que foi, não. Não sei o que foi. Só estou aqui analisando. O que pode ter sido? Pode ter sido isso? Pode. Olha como você me disse assim, eu celebro todo ano. Vocês já observaram? Alguém aqui vive cada dia como se não houvesse amanhã, igual como ela acabou de fazer o depoimento dela aí? Só Renato Russo na música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente não vive assim, vocês já repararam? A gente vive, não, depois resolvo. Estou zangado mesmo, vira as costas, não quer saber, a dor é minha, a mágoa é minha, a raiva é minha, né? E a gente não quer resolver, porque tem amanhã talvez resolva, depois. Se não resolver também, dane-se e tal. Que nada, gente. A criatura vive todos os dias. Sinto muito pela sua angústia, mas serviu pelo menos para isso aí. Qual é o motivo? Não sei. Não sei, tá? Não tenho como saber. A gente não tem como saber. Aí, talvez... um outro sonho para te contar o que é que foi que aconteceu, um outro... Então, pronto.
Então, pronto, continue amando o seu filho e amando todas as pessoas, né? Respeitando mesmo, desejando o seu melhor para cada um que a gente encontra. Isso é que deveria ser o natural nosso, né? Vamos em frente? No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre isso. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Eu costumo botar só a pergunta e deixar vocês responderem, mas eu não sei. Eu me atrapalhei na animação, então a configuração do computador de Rodrigo é diferente. Não sei o que aconteceu, a resposta já está aí. Então, ninguém vai ganhar ponto hoje, porque não tem eu já estou dando o gabarito, né? Mas vamos pensar. A gente precisa do sono completo para a emancipação. O que é emancipação? Essa libertação parcial do espírito. Aí os espíritos respondem, não, o espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Cadê a minha amiga da anestesia e a ciência, né? Só me lembrei dela. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então, aquele desdobramento involuntário, talvez a pessoa tenha tirado um cochilinho ou teve um rebaixamentozinho de consciência, e aí, puf, desdobrou. Oi? Na rua mesmo, foi? Desde que... É com frequência? Não, então pronto. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se liberta, e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Esse último parágrafo me lembrou, uma vez eu estava na Cidade da Luz. Conhece a Cidade da Luz? E aí, Medrado está lá em cima. E eu olhava para o relógio e falei, rapaz, já devia ter começado. Não começou, e ele só escrevendo. E aí, depois, ele para de escrever, se recobra, bebe água. E aí ele vai explicar, eu estou muito cansado, e quando eu estou cansado... É isso aqui, ele ficou mais vulnerável no sentido de que o espírito estava mais liberto e as comunicações vieram, né? Os espíritos, os outros, se aproveitaram daquele momento dele, onde houve esse pequeno afrouxamento para trazer várias comunicações. Foram várias cartas naquela noite, várias cartas, e tinha gente na plateia, inclusive. Foi uma noite bem especial. Então, quanto mais o corpo está enfraquecido, mas o meu espírito não, né, gente? Eu, espírito, estou livre. Dúvidas? Aqui, Jesus. Essa menina não está em São Paulo, não, minha gente? Muito bem, estou feliz de estar você aqui bem no meu dia. Boa noite. Boa noite. Quando eu faço evangelho, fazia, né? Agora não acontece mais isso, mas quando eu fazia evangelho em casa... antes de completar o evangelho, até no meio do evangelho, eu sentia um sono absurdo que eu tinha que... ou eu pedia para eu ler, porque para poder tentar ficar acordada, e quando eu acabava, eu saía correndo, me jogava na cama e ficava umas 2 horas dormindo. Sempre. Isso é um desdobramento inconsciente? Existe alguma coisa nesse sentido ou não? É só energia que você... Né, não sei, está equilibrando, não sei. Eu estou percebendo que... E você se sentia bem e estava tudo bem? Estava tudo bem. Pronto. Eu senti, quando você falou, era para fazer o evangelho, eu senti na sua fala que era... Por isso que eu estou confirmando, se realmente estava tudo bem. Porque Divaldo, no livro Estudando a Mediunidade de Isa... Eu acho que é um livro específico de mediunidade. Ele traz uma pergunta desse tipo, onde esse sono nas reuniões mediúnicas, em eventos assim, pode ser um processo obsessivo, pode ser alguém querendo atrapalhar você a desenvolver essa tarefa. Mas, do jeito que você falou, eu até vi na sua fala que tudo bem, você confirmou, tudo bem. Então, se é tudo bem, o que foi que aconteceu? A mesma coisa, só que com um propósito contrário, um propósito de que você pudesse estar mais liberta para outras comunicações ou para outros encontros, que talvez você não lembre, igual aquela história ali que eu falei desse livrinho aqui de Chico,
que o menino aparecia, mas os pais não conseguiam lembrar dos encontros, né? Então, talvez, se você fizesse um esforço, tivesse já assistido essa aula, ia ficar mais atenta. Deixa eu ver o que é que me deu esse sono, para ver o que é que, onde é que eu fui, quem eu encontrei. Falando, eu lembrei que não era bem assim. Eu sentia muita... A língua me embolava muito. Pronto, era para dar uma comunicação, né, criatura? Tá bom. Pois é. Eu não conseguia falar. Tanto que eu mudei, né? Eu comecei a ler, tentar ler, porque eu não conseguia falar e ficava muito angustiada. Eu disse, não, me dê que eu vou ler, eu não estou conseguindo ficar. Olha, isso que você está trazendo, vocês sabem que vocês vão ter uma mediúnica experimental aqui, né? Se não me engano, em outubro. A mediúnica do básico. Então, nessa mediúnica, vocês vão experimentar várias coisas. Isso que você está me narrando é uma coisa bem comum de acontecer. Porque quando a gente não dá a comunicação, nunca mediunizei, embora todos nós sejamos médiums, a gente realmente fica meio sem entender. Eu estou falando, a minha experiência foi muito parecida com a sua no início. Eu voltava com isso aqui, parecendo que tinha um bolo aqui, mas eu não dava comunicação, porque eu achava que era meu, que eu estava racionalizando. Então, se experimentem. Vou dizer aqui, com base na nossa experiência, não é não, parceira? Deixa, falem, mesmo que seja bobagem, mesmo que você acha que é seu, que é da sua cabeça, fale. Depois você elabora e vê se foi seu, se não foi seu, porque só quando eu me permiti fazer isso, e que passou um tempo que eu fui olhar achando que era meu, foi que eu vim ver que aquilo não era meu. Né? Então, minha mediunidade começou aqui na casa, assim, eu me dei conta disso, dessa forma, e essa sensação é bem isso aí, eu não sei usar ainda, eu estou sentindo, mas como é? A razão está tão forte aqui, que eu não quero, eu sou tão racional, que eu não quero deixar. Né? Diga. Você está falando muito, para mim, sonho era inconsciente, a linguagem do inconsciente, isso está muito claro, Jung, inconsciente coletivo, que é de todos nós e tal. E como fica isso? Ponto. Eu cortei essa parte, Flávia. Porque essa aula é muito gigante, vocês perguntam muito. Sonhos, Flávia, a gente vai estudar bastante vários tipos de sonho. A Adenauer tem um livro inteiro que é Sonhos, Mensagens da Alma, bem legal. A gente tem vários tipos de sonho. O que Flávia trouxe são os sonhos lembranças do inconsciente, mensagens do inconsciente. São os mais comuns. Mas hoje a aula é o sonho da liberdade do espírito, então, que diz respeito aos sonhos premonitórios, aos sonhos que são encontros com desencarnados e aos sonhos que são as minhas lembranças, sonhos lúcidos, as lembranças de um desdobramento. O que Flávia está trazendo é o mais comum. Os sonhos que a gente tem toda noite é o quê? São símbolos, é a linguagem que o inconsciente usa para falar com a gente, para trazer alguma coisa para a gente. Então, quando a gente trabalha esses símbolos que vêm do inconsciente, a gente trabalha isso em terapia, ou a gente passa a analisar esses nossos sonhos. Normalmente, o próprio sonhador não analisa os próprios sonhos, né? Conversa com alguém. Realmente são as mensagens da alma, são as mensagens da sua alma, do seu inconsciente. Tá certo? E aí, fiquem com a gente aqui na ULI até o ciclo 7. Paciência. Quem não tiver paciência, pega o livro de Adenauer e vai ler. Djalma tem 2 de sonhos, se não me engano, e Adenauer tem 1. E assim, é muita coisa, é muito legal. Eu adoro trabalhar com sonhos, adoro trabalhar com sonhos. E esse que Flávia trouxe é o que é mais comum. Para a nossa aula hoje, a gente vai entender que, na liberdade do espírito, que é diferente desse sonho que ela está trazendo, tem dúvida? Vocês entenderam o que ela perguntou? Esses sonhos não eram conteúdos do nosso inconsciente? Sim, conteúdo do inconsciente. Peraí, mas e tem uma coisa também, além disso, Flávia, pode ser do inconsciente, mas pode ter conteúdo de outra vida? Pode. Pode também, né? Pode ser algum registro que estava lá, guardadinho, e está lá no meu inconsciente, que, pluft, pode pular. Diga. Respondeu, Flávia? Hoje é essa parte aqui. Mas, sim, os sonhos mais comuns, inclusive, é esse que você está trazendo. Diga. Boa noite, tudo bom? Compartilhando uma experiência, mas depois uma pergunta, eu também demorei bastante para soltar
na mediúnica até o dia que uma colega minha disse: olha a primeira palavra. Isso. Quando você fala a primeira palavra, o resto vem. E realmente o resto vem. E é muito difícil ter certeza de que não é 100% seu, até porque você é o canal, né? Você é o Isso. veículo. Então, nunca é 100% dissociado da gente. Assim, nunca tudo bem. Mas, assim, é muito difícil que você consiga também tirar 100% do que é seu ali, né? Porque Exatamente. acaba que a gente também interpreta um pouco e contextualiza um pouco a depender da situação. E sempre tem o nosso dedo do personagem. Tem um dedo do personagem. Sempre sai alguma coisa nossa. Exato. Por quê? Que é uma conexão mente a mente. Exato. Então, chega aqui, é óbvio que eu vou levar um pouco do meu jeito para reproduzir. Então, é a mesma coisa quando ele ali falou, eu digo, eu vou repetir o que você me falou do negócio do corpo físico, lá do filme oriental. Eu fui repetir, eu falei exatamente o que ele falou? Não, eu já falei do meu jeito, né? Então, com conteúdos. Agora, tem um tipo de mediunidade. Aula 10, viu? Quando vocês chegarem lá, vocês já vão chegar sabendo disso. Aula 10. Tem um tipo de mediunidade que é chamada mediunidade positiva. São os médiums positivos, como o Chico Xavier. O que é o médium positivo? Isso que você falou aí, 100%, aquela mensagem bem pura, assim, que vem é do espírito, que diz dados, que diz número, que diz a quarta gaveta da cômoda do lado esquerdo, sabe? Isso é a mediunidade positiva. Agora, uma pergunta. Eu já tive desses sonhos, que não são sonhos, né, desdobramentos, que eu passei a noite conversando, né, dialogando com a pessoa e trocando ideia e tal. Ficou muito claro para mim, no dia seguinte, que não foi um sonho, que foi uma conversa, que eu estive com a pessoa. Mas, assim, a pessoa também lembra disso porque eu não estive sozinha. Sim. Né? Eu não imaginei aquela situação. Aquilo foi um desdobramento, foi um encontro, né? Então, assim, a pessoa, por mais que ela não lembre com a precisão com que eu me lembro, fica registrado aquilo nela? Fica. E se você provocar, é capaz dela começar a lembrar. Porque você lembra que eu falei do exemplo aqui da mediúnica, que chegou um e contou que viu, o outro também, o outro... Alguém que ele citou não lembrava nada. Não, você me viu lá, mas eu não me lembro de nada, nem que sonhei, nem que desdobrei, não tenho nenhuma impressão. Pode ser, pode acontecer, que é completamente inconsciente, não lembra nada, né? Não lembra nada. Pode acontecer, e aí, mas ficou lá. A pessoa teve. Então, as impressões, a sensação, o sentimento pode ficar na pessoa. Pensando aí na quantidade de informação que transita durante os sonhos, né? E pegando o gancho do que foi dito aí, que tem muito do subconsciente social, né? Como foi falado aí. Não, do inconsciente pessoal. Muita coisa a gente não lembra quando a gente acorda, né? Uhum. E tem muita coisa que a gente sonha também e que aparentemente é irrelevante, né? Em detrimento de outras coisas que são muito importantes, que seriam necessárias nós lembrarmos. A minha pergunta é assim: como eu consigo separar o que eu preciso lembrar quando acordado e o que efetivamente não tem muita importância e vai passar batido? E também se existe algum exercício, né, para que eu aprimore essa forma de enxergar o que eu sonhei depois quando estou consciente e usar isso ao meu favor. Flávia, ainda bem que eu estou junto de você está vendo, né? Tem técnica para lembrar? Eu respondo fácil. Você quer responder, Flávia? Assim, Jung, né, ele coloca aí muitos psicólogos, muitos analistas, que uma técnica é você acordar, escrever assim que você acorda, e aí um analista, uma outra pessoa estudiosa pode lhe ajudar a ver os símbolos. É rico de significado, seja do inconsciente pessoal ou do inconsciente coletivo, mas o sonho é sempre rico de significado. E a outra pergunta é como separar o que é importante e o que não é. Talvez tudo seja importante, mas esse é um critério que só... Muito pessoal. É muito pessoal, mas uma dica é, normalmente, quando gera emoção, né?
Quando na hora que você está narrando, você sente que muda, a pessoa que está te ouvindo vai sentir, aí vai perguntar, vai fazer mais perguntas, vai amplificar. Não é isso? Mas a técnica você encontra também formas nesse livro, Sonhos, Mensagens da Alma, um azulzinho de Adenauer que está aí. E ele diz assim, antes de dormir, pense, deseje sonhar, vale também para encontros e para desdobramento. Vamos em frente? Vamos em frente. Giza, tem uma pergunta aqui. Eu também tenho uma pergunta aqui, ó. Essa não tem gabarito. Essa vai valer ponto. Diga. Minha mãe tem sonhado com meu pai. Meu pai faleceu tem 3 anos. E ela sonha de olho todos os dias. Ela me conta o sonho todos os dias. Ela até fica com vergonha. Ela diz, meu Deus do céu, fico constrangida já de sonhar com seu pai todo dia. Isso, todo mundo que eu falo, que é espírita ou tem uma religião próxima, fala que não é bom, porque é como se fosse uma obsessão, um dos dois estão obsediando o outro. Isso existe ou não? É uma coisa normal, tranquila? Existe. Agora, se um está obsidiando o outro ou não... Bom, primeiro que, tecnicamente, a obsessão é quando alguém tem a intenção de prejudicar, né? Mas, às vezes, a gente não tem intenção e está lá prejudicando. Então, é possível? Mas é preciso também analisar. Tudo, sabe, gente? Tudo que envolve gente, ser humano, a gente tem que parar e pensar. Depende, porque cada um é de um jeito, reage de uma forma, tem uma visão de mundo diferente do outro, uma visão de... Né? Então, não sei. De repente, esses encontros frequentes, pode estar tudo ok para um e para outro. Não sabemos. Então, o que é que eu recomendo? Observe como é que a pessoa está se sentindo depois. Como é que a pessoa se sente com este fato? Será que está tudo bem mesmo com ela? Será que a pessoa está leve? Se está leve, toca o barco. Vai em frente. Né? Vai responder? Não, uma só. Adoro. Vá, Andy. Foi para a pessoa que falou lá atrás sobre o sono que sentia na hora do Evangelho. Sim. Eu sinto muito esse sono. E minha namorada está no ciclo 3 e ela teve uma aula muito interessante. Me corrija se eu estiver errado, professora. Professora também, ó, ele também ganhou ponto. Ela teve uma aula muito interessante sobre que foi uma enfermeira que deu a aula, falando sobre os mecanismos biológicos da mediunidade. E os egípcios se referiam a esse mecanismo como o terceiro olho, que é a nossa glândula pineal. Sim. E ela também, no nosso corpo, além desse aspecto mediúnico, é uma produtora de melatonina. Exatamente, dá então, sono. A interferência ali pelos espíritos é o que... Exatamente, completou aí, ó, tá vendo? Então, esse soninho para você relaxar, afrouxar os laços, sair, para alguma razão, né? E aí eu digo sempre, ok, mas está tudo bem. Sim, eu já ia dar o gabarito. Não, eu quero a resposta. Quem responde aí? O que vocês acham? Nossas relações na vigília, acordados, com encarnados e em sonho, com desencarnados, são duas existências? O que é que ele está perguntando? Nas nossas relações aqui, acordados, eu estou aqui acordada com Marta, estamos nos relacionando, estamos conversando. É diferente da minha relação com desencarnado no sonho? O que é que vocês acham? Sim ou não? Mais ou menos, né? Não vai ganhar ponto. Olha o que dizem os espíritos sobre isso. Sim ou não, gente? Pensem aí. Tá vendo? Acertaram. Ponto para todo mundo, viu? Mandar a equipe do básico anotar aí. No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São o quê? Da mesma existência. Não são duas existências. São duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. É até óbvio, não é não? Pergunta molezinha para todo mundo ganhar um ponto, todo mundo ganhou, porque todo mundo acertou. Então,
A gente se relaciona, eu me relaciono com Marta aqui, do mesmo jeito que eu vou me relacionar com minha avó que desencarnou. Do mesmo jeito, é a mesma existência. É só a dimensão que é diferente. Ok? São duas fases da mesma existência, porque a vida do espírito é uma só. Certo? Não tem nem dúvida, né? Posso passar. A emancipação da alma e as visitas. Aí vem, Leonardo, mais ou menos, não é bem isso o que você perguntou, mas isso foi o que eu acrescentei lá, né? É possível escolher quem é que a gente deseja encontrar? É possível escolher? E aí? Aí, a primeira pergunta eu dei fácil, todo mundo ganhou um ponto, porque foi uma pergunta óbvia. Essa agora já é para pensar. E aí, minha gente? Será? Como é isso mesmo? A gente pode escolher quem a gente quer encontrar? Rapaz, eu escolho, mas se eu consigo, vai depender de quê? Vamos ver o que é que os espíritos vão dizer. Olha o que é que se passa. O homem entenda ser humano. A próxima vez que eu botar ali, eu vou consertar meu negócio. O ser humano adormecendo, seu espírito acorda. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está muito distante de seguir. Agora, isso é a opinião dos espíritos que responderam aí, né? Está dizendo o quê? Que espírito e personagem estão desalinhados. Percebem que é a ideia de personagem aí? Então, o personagem adormecendo, o espírito acorda. E o que o personagem resolveu, o espírito frequentemente está muito distante de seguir. Por quê? Porque a vida do personagem interessa pouco ao espírito quando ele está liberto da matéria. Vamos pensar que essa é uma pergunta, é uma resposta bem geral. Vale para a humanidade. Porque quando a gente ganha essa consciência, a gente sai buscando. Vocês estão aqui, ciclo 1 da ULI. Então, comecem a pensar que vocês já estão trabalhando uma harmonização entre espírito e personagem. E, para isso, é importante ouvir o espírito que se é. Escutar o espírito. Entende? Então, é por isso que é muito frequente, a gente encontra exemplos na literatura de desdobramento, foi parar não sei aonde, voltou passando mal, sei lá o quê. Entende? Encontrou não sei o quê, teve pesadelos. Por que será? Se você desejou. Tem Amigos da Luz, se não me engano, que fazem uns vídeos curtinhos na internet. Vocês já viram? Tem um que é do obsessor, que é interessantíssimo. Ele está lá, orando, pedindo para se livrar do obsessor. Tem um momento que o obsessor chega e diz assim, eu não aguento mais, você é seu próprio obsessor, você não me dá espaço nem para trabalhar, para fazer, para desenvolver o meu trabalho. Né? Então, assim, às vezes o personagem está ali, achando que porque está indo para uma casa religiosa, seja lá qual for a religião, que está tudo certo, que eu estou salvo. Salvação de quê, né? Nada disso, não é tão verdadeiro. Não está atingindo o espírito que se é. Qual é o propósito do espírito de verdade? Que habilidade a gente está integrando ali, naquele grupo, naquele agrupamento que eu convivo? Como andam as minhas relações? Como andam as minhas relações no meu agrupamento familiar, na sociedade que eu vivo? Como é que é isso? Né? Então, é isso que os espíritos estão trazendo na questão 416. E aí, fala mais alguma coisa ali no meio que eu não quis trazer para a aula, mas vocês podem pesquisar, e eu botei o finalzinho do parágrafo da questão, que é assim, ó, pode, portanto, acontecer que, a depender do que alguém se propõe, o espírito vá visitar as pessoas que ele deseja, mas a sua vontade, no estado de vigília, não é uma razão para que eu faça. Qual é a razão para que eu encontre realmente o que eu quero? É entender o que quer o espírito. É um alinhamento entre personagem e espírito. É vocês ouvirem mais. A gente não dialoga com a vida nem com a alma. Vocês já repararam? A gente vai vivendo a vida aqui, do que eu estou vendo com o meu corpo físico, com os meus olhos, com meus ouvidos, com as minhas relações aqui, papapá. E esqueço de escutar a alma. O que é que quer a alma? Às vezes, a gente escolhe uma profissão porque está vendo só a comodidade, porque meu pai foi isso e a família é isso, eu também vou ser isso.
Será que é isso que quer a alma? O que pede de verdade o espírito? Qual é o propósito do espírito? O que bate forte ali? Quando a gente encontra... Tem um... eu aqui, né? Mas eu tenho que... Se veio, eu vou falar. Tem um livro interessante que é Mito Pessoal e Destino Humano, de Adenauer. Maravilhoso. E que vai falar da designação pessoal, da nossa designação pessoal. Vai falar de várias outras coisas. Vocês vão estudar ele bastante no ciclo 6. Mas é um livro assim fantástico para a gente entender o sentido e o significado da vida. E, sem falar, viver como espírito, que é, né? Ó, levante aí para todo mundo ver a camisa. Viver como espírito. Olha aí, que coisa mais linda. Ó, arrasou. Quero comissão. Diga. Eu estava ouvindo que Leonardo, né, no início, falou com relação a deitar e como seria esse desdobramento. Há muito tempo atrás, um dirigente de um centro, eu sempre falava com ele que eu sonhava muito, até hoje, tanto com pessoas desencarnadas. Inclusive, no domingo, eu tive um sonho e acordei com aflição, com a dor e com a situação que eu desconfio que seja um aviso. E aí eu conversei com ele sobre esses sonhos que muitas vezes acontecem. Aí ele disse que toda vez que eu dormisse, que eu pedisse para que meu espírito, que o espírito fosse para uma escola transitória e que servisse de aprendizado. Porque muitas vezes a gente tem um costume de trabalhar, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, chega em casa, toma banho, deita, dorme e acabou. E muitas vezes, nesse deitar, a gente não consegue dar o repouso para a sua mente. Então, a sua mente ainda fica naquela rotina do seu dia a dia. Então, quando você deita e você relaxa e você faz esse pedido, eu acredito que você vai ter e vai conseguir lembrar de muitas coisas que vão ser úteis para o seu dia a dia. Belezura. E vamos lá. Então, aqui, conexão espírito-personagem. O personagem que eu vivo deve estar alinhado com os propósitos do espírito que eu sou. Isso é fundamental, gente. Isso é... Certo? Vamos trabalhar nisso aí, de escutar mais, cada vez mais, o espírito que a gente é. Essa ideia de antes de dormir, pensar nisso, desejar aprender mais, se perceber mais espírito, também é muito bacana. Aqui eu trouxe alguns exemplos. No Plano dos Sonhos, é o capítulo 8 desse livro aí, Missionários da Luz. Eu trouxe como um exemplo disso aqui, ó, gente. Quando o espírito não está alinhado com o personagem pode até dizer que quer uma coisa, mas o espírito está longe. Então, o que acontece aqui? Há um convite para uma reunião com várias pessoas, uma reunião construtiva, uma reunião importante. E aí, o que acontece? Os espíritos vão contabilizar, né? Contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. Então, mais de 300 pessoas fazem parte. No entanto, apenas 32, 10%, né? Conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Significa dizer que aquele espírito, eu não vou dizer se é o espírito ou se é o personagem, mas não há um alinhamento. Não há, embora esteja ali comprometido com aquela associação, os desejos do personagem foram mais fortes. Entende? O personagem não fez o que ela está dizendo aí, ó, de antes, de dormir, desejar, orar, sei lá o quê, né? A orientação lá que foi dada. Então, é só um exemplo. Vamos em frente? Aqui é outro exemplo, é um sonho de André Luiz, só para a gente também ter esse exemplo de que o sonho, na dimensão espiritual, ele já é desencarnado. Olha que interessante. Sensações de leveza invadiram a alma, um homem silencioso, não vou ler tudo, tá, gente? Vou só dar um exemplo, porque é o segundo slide que interessa mais. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha um leme.
igual a criança, ele não pôde enumerar nem definir as belezas do caminho. Ou seja, André Luiz vai narrar uma trajetória de suavidade. Era um sonho que ele teve, espírito desencarnado. Olha só. O sonho, aí ele continua, o sonho não era propriamente igual se verifica na Terra. Eu sabia que tinha deixado o veículo inferior no apartamento das câmaras de nosso lar, de retificação de nosso lar. Então, do mesmo jeito que aqui a gente consegue distinguir quando é um sonho que foi um desdobramento, um sonho que foi um encontro espiritual, um sonho premonitório, de sonhos do inconsciente. Os sonhos do inconsciente, ele vem assim, vem uma cena, daqui a pouco eu já estou em outro lugar, daqui a pouco está diferente, não é assim? O outro sonho, não. O sonho de desdobramento, ele foi narrando o passeio de barco todinho. Aqui é a mesma coisa. Isso acontece no plano para vocês verem que são apenas dimensões diferentes, mas o espírito tem o mesmo tipo de sonho. Beleza? Toca o barco, que não é o barco de Caronte, nem de André Luiz. O barco de Caronte é o barco da morte, né? Aqui, no livro Os Mensageiros, também de André Luiz, tem uma passagem, é mais um exemplo de sonho, tem uma passagem que diz assim, André Luiz está visitando, e aí quando ele chega a um pronto-socorro, no meio do caminho, ele está fazendo uma visita, quem já leu esse livro vai lembrar. Quem não leu, recomendo que leia, André Luiz, Os Mensageiros. E aí, quando ele chega lá em um corredor da casa desse pronto-socorro, ele se depara com esse quadro. E ele diz assim, olha, que interessante, eu já vi esse quadro lá na Terra, mas aqui esse quadro está mais bonito. E aí o administrador do lugar diz, o pintor esteve aqui em sonho e viu o quadro. E pintou quando chegou na Terra. Não é interessante? Quanta fez um plágio. Mas aí pode, né? Que não está aqui no mesmo plano, pegou em outro plano. Então, a gente pode visitar vários lugares. Aqui no livro de vocês, Adenauer vem trazer que sonambulismo também é uma das formas de libertação do corpo, do espírito. É um estado parcial de emancipação do espírito em que, às vezes, ele consegue, utilizando-se do próprio corpo, estabelecer relativa comunicação entre a realidade espiritual e a material. Então, eu estou dormindo, eu estou sonhando, mas eu também estou me movimentando com esse corpo físico. Então, não é aquele estado que a gente está lá deitadinho, igual o filme que o colega trouxe, né? Aqui eu saio andando. Emancipação e as mortes aparentes é outro objetivo específico dessa aula de vocês, está no programa. Olha, eu estou vendo que tem gente lá atrás abrindo a boca. Vai sonhar e eu vou aí no sonho, viu? Ver vocês. Em estado de coma, cadê a minha amiga da anestesia, meu Deus? Em estado de coma é pelos olhos e ouvidos do corpo que se vê e se escuta. O que é que vocês acham? Esse livro aqui, ó, Ciência da Vida após a Morte, vai falar sobre isso, viu? Os estados de quase morte, EQM. Em estado de coma é pelos olhos e ouvidos do corpo que se vê e se escuta? Pergunta. Essa também é para todo mundo ganhar um ponto. Claro que não. Vamos ver. Nem trouxe a resposta dos espíritos, mas não, né? Alguma dúvida disso aí? Até porque eu já falei, esse olho aqui é do corpo físico. Não é pelo corpo físico que a gente olha, vê e percebe. As percepções são, inclusive, ampliadas, porque é pelo perispírito. Diga. Oi, voltando um pouco, meu nome é Maria, boa noite. Oi, Maria. Eu sou uma das 3 Maria aqui. Sobre o sonambulismo que você estava falando, que explicaria, por exemplo, um irmão da gente que é sonâmbulo até hoje, e uma das situações, a mãe dele pegou ele na janela, abrindo a janela para se jogar. Seria o espírito, ele espírito mesmo, ou alguma obsessão? Tá. Igual como eu falei antes, é muito difícil responder, porque pode ser qualquer coisa. Pode ser uma obsessão? Pode. Alguém convidando e dizendo, vamos ali. Pode. Pode ser apenas um automatismo? Pode. Pode ser um desejo do próprio espírito sem ninguém obsidiando ele? Também pode. Né? Pode qualquer coisa. O que é que a gente faz com isso?
Vamos trabalhar o inconsciente dele, vamos trabalhar, vamos fortalecer esse autoconhecimento para que ele se conheça mais, para que a gente analise o que está acontecendo, que vontade é essa, para que essa janela. Vamos em frente? É cá, Geisa. Desdobramento, quem é esse? Quem conhece? Tem aqui. Não. Eurípedes Barçanufo. Ele tem várias histórias de desdobramento interessantes, muito interessantes. Ele era médico, mineiro, e eu trouxe uma frase dele aqui para a gente fazer uma reflexão. Por favor, pesquisem Eurípedes Barçanufo. Inclusive, é o nome do nosso... da mediúnica de cura aqui, se não me engano, né? Rever as convicções é ter a coragem de analisar os fatos sob outra... O óbvio, gente, que está ali, se separou, ele quis tanto falar liberdade do espírito, o ó quis se libertar ali, ó, da palavra inteira e saiu. Mas esse ó pertence aqui a outra, então é outra perspectiva. Você vê, má influência é o tema da aula. Acordou, desdobrou. O ó ficou lá solto, liberto. Bom, essa é uma recomendação de Eurípedes que é interessantíssima. A gente rever as nossas convicções e ter coragem de analisar os fatos sob outra perspectiva. Junta esse ó aí, é outra perspectiva. Ele tem umas histórias de desdobramento interessantíssimas. Ele fez um parto, estava dando aula. Tem várias histórias dele, bem legais para vocês conhecerem. Não vou contar, não, vou deixar vocês curiosos, mas é muito legal. Diga. Oi. Teve um relato da moça aqui sobre o menino que quis suicidar e tal. E eu acabei tendo um questionamento. O menino chegou na janela. Você imaginou isso, mas ele só chegou na janela. Sim. Mas então, o meu questionamento é o seguinte. Caso ele se suicidasse, ele ia desencarnar logo no mundo dos espíritos ou ele ia para um lugar específico? Porque na visão católica ele tecnicamente vai para o inferno, mas na visão espírita ele vai. Fernanda, respira. Vamos agora ao próximo slide. Quem sabe vem suicídio, que vem aí o slide de suicídio. Vou falar. Espera aí. Segura aí, segura. Segura um pouquinho. É já. Aqui no livro de vocês, ainda para a gente fechar desdobramento, há casos em que o espírito se liberta do corpo, no sono ou no estado de vigília de forma consciente, a gente já falou sobre isso, sendo possível que escolha livremente o que fazer e aonde ir. E André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, o corpo perispiritual desenfaixa-se do veículo de matéria mais densa. Aqui é dizendo como é que acontece o desdobramento. Embora sustentando, ligado a ele por laços fluídico-magnéticos que se dilatam levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. E com mais segurança da fossa romboide, aqui, ó, uma região importante para a mediunidade. Então, aí é mostrando tecnicamente como é que acontece esse desenfaixamento. Retornando à dimensão espiritual, é o quê? Quem tem medo da morte aí, gente? Cremilda. Está lá nesse livro Os Mensageiros, Pavor da Morte, é o capítulo. Cremilda, unida aos despojos, parecia recolhida a si mesma sob a forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em volta. Essa é uma história que eu botei aqui para me lembrar e para despertar a curiosidade de vocês, para lerem o livro. Vão ler o livro. Mas a história de Cremilda é assim, ó, ela era noiva e o noivo dela faleceu. Ela não casou com ele. Ele morreu, entende? E aí ela ficou aqui. Aí um dia ela acorda e está lá nesse estado aí, ó, nesse estado que está aí descrito nesse parágrafo. Aí ela acorda e fecha o olho de novo. E aí André Luiz e a equipe estão passeando por ali, está vendo aquela cena? A pessoa colada no corpo físico já falecido, já tinha desencarnado, mas ela se recusava. Toda vez que ela abria o olho e tinha um homem do lado dela. Era o noivo.
Então, quando ela abria o olho e via o noivo, ela ficava apavorada e fechava o olho de novo. Pois é, porque ela disse... Aí, quando ela vê a equipe de André Luiz, aí eles chegam juntos. Oi, minha filha, o que é que está acontecendo? Ela, eu não quero abrir o olho, ele está aqui, mas ele está morto. Ela achava que ela estava viva. Olha o desespero dela. E ficava lá, grudada no corpo. E toda vez que abria o olho, que via o noivo morto, ela entrava em desespero, porque ela não se deu conta que ela já tinha também desencarnado. Foi uma história só para acordar quem queria dormir e para despertar a vontade de ler o livro. É muito legal, bem legal esse livro todo. Como é que se opera a separação da alma e do corpo? Também é André Luiz que eu trago. No Mundo Maior, capítulo 6, o desencarne de Cândida. E aí ele vai falar do esgotamento das nossas forças vitais. Então, é a morte natural, né? E o desencarne de Fernando, que ele vai explicar direitinho, que inicia pelos calcanhares, termina na cabeça e tal e tal. Então, são 2 exemplos. Um do livro Os Mensageiros, de André Luiz, capítulo 50, e o outro no Mundo Maior, capítulo 6. Posso ir embora, gente? E sobre o suicídio? O que é que acontece? Foi isso que você perguntou? Como é? Foi isso? Suicídio, a mesma coisa. Então, antigamente se falava no Vale dos Suicidas. A gente, inclusive, tem um livro, né, de uma médium, que é um livro, é uma médium que a gente estudou muito na mediúnica, eu gosto muito, dona Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. Porém, hoje, a gente já ouve os relatos de espíritos que chegam e que... O que acontece com... Vamos pensar aqui. Tudo no mesmo plano. Não estou... Porque ninguém quer morrer. A pessoa que comete o suicídio, ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com aquela situação ali. Não encontra uma saída. Então, a saída é, vou sair daqui dessa vida, vou sair desse mundo. Não é isso? Porque ninguém quer morrer. A gente vem com a pulsão de vida ali, presente, com a vitalidade ali. Então, a gente não quer morrer. Ninguém quer morrer. Botem isso na cabeça de vocês. Ninguém quer. A gente quer acabar com a dor, não encontra a saída, vai buscar isso aí. Bom, então, se eu vou buscar o suicídio, significa que minha vida está um lelê, que eu não dei conta, não é não? Está terrível. Eu desencarno. Resolveu o problema? Não. Então, se eu já fui-me embora desta vida em desespero, lá eu vou ficar na paz, na vida boa? Não. Aquele problema ainda vai me perturbar, porque eu não resolvi. Então, é meu problema. Vai comigo. Então, não resolve. Então, a sensação costuma ser pior e mais pesada. Por quê? Porque eu vi que não resolveu. Dúvidas? Não, é só talvez seja um complemento, não sei, de aulas anteriores que foi falado sobre, talvez um pouco sobre isso. E tem também a agressão ao perispírito, né? Tem uma agressão ao perispírito. Tem. Termina comprometendo, né? Tanto a questão do aborto, suicídio, ou a própria eutanásia, né? Uhum. A agressão ao perispírito sempre acontece quando existem situações de trauma. Sempre acontece. Quando existem situações de trauma. Como também pode ser que a coisa aconteça... Pronto, aí eu ia falar. As circunstâncias são essas. Então, quando eu consigo elaborar muito bem, mesmo o suicídio, assim como eu falei do caso do aborto, se eu sou um espírito que já tem uma compreensão e tal, eu consigo... Não, realmente foi... Porque, imagine, e o suicídio de quem não tem o domínio das suas faculdades mentais? Vai ser condenado assim? Como é isso mesmo? Né? Então, é para a gente refletir que, tratando-se de pessoas, as situações não são iguais para todo mundo. Beleza? Mas, regra geral, sim. Há também uma agressão ao perispírito. E aí, Zé? Presente. Sou eu. Quem foi? Boa noite. Uma voz. Eu sei que está encarnado. Eu gostaria de saber se existem espíritos completistas, tratando-se assim de suicídio, né? Pessoas que se suicidaram e que retornam ao seio das famílias
para passarem um período muito curto e, às vezes, até trazendo muita dor. Como crianças lindas que nascem e que vem completar aquele período da encarnação e depois volta. Não sem nenhuma explicação, porque fisicamente estava tudo ok. Exatamente. Tudo ótimo, aquela felicidade no seio da família e, de repente, uma infecção generalizada. E vai embora. Sem explicação. É. Que realmente, do ponto de vista da medicina, não tinha explicação. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Você falou, é exatamente isso. A literatura espírita traz... Qual é a fundamentação disso do ponto de vista espiritual? Porque, então, do ponto de vista espiritual... Viriam aqui ao seio dessas famílias, né, completar o tempo que teriam que ter vivido, mas que se suicidaram antes. Sim. E por que no seio daquela família exatamente? Quando volta para o seio da mesma família, é porque existe um vínculo familiar. Houve vínculo. Por isso volta para o mesmo. Então, há uma questão de afinidade, de vínculo, de aprendizados. A gente combinou de aprender isso aqui juntos, né? Então, eu vim, fui-me embora antes, estou voltando. E, como eu lhe falei, quando se trata de gente, de ser humano, a gente não pode dizer que todo caso é igual. Não dá, porque não é assim. Não é. É só a gente olhar na vida da gente encarnados. Uma coisa que em mim causa profunda dor, no outro não causa. Né? E eu não estou falando só de dor física, às vezes dor da alma mesmo. Para uma pessoa, por isso que eu digo assim, nunca subestime a dor de alguém, dizendo que besteira, sofrendo tanto por causa dessa besteira, a gente não sabe. Cada um é que sabe. O poeta diz, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, que a gente tem muito isso aí na literatura, essa explicação, temos. Por que volta para a mesma família? Esse é porque existe o vínculo. Né? Mas é assim com todo mundo? Não. Porque nada é igual para todo mundo. A gente tem também esse tema para a gente refletir. As religiões sobre a vida do espírito, né? Libertação do espírito. O que Adenauer vem trazer? Ele diz assim, as religiões, no livro de vocês, há religiões que buscam converter. Que tal, em vez de tentar converter a pessoa, trabalhar ensinando acerca da evolução do espírito, porque é muito mais importante a evolução do espírito do que se converter para a religião. Deixa eu só fechar esse de religião, que é bem rapidinho ele. A vida espiritual é destino de todos, é o que toda religião também deveria trazer, independente da crença, é entender que esse é o nosso... É isso, é a vida do espírito, né? Fundamentalismo só faz atrapalhar, traz atitudes inadequadas e inconsequentes. Toda religião deve ser respeitada, toda religião deve ser respeitada, isso é mais do que óbvio. As religiões devem ser um meio de entendimento da vida na matéria e fora dela. Diga. Sobre o suicídio, você falou de uma pessoa que não possui controle das faculdades mentais. Mas, assim, isso é o personagem ou é o espírito? É o personagem. Então, quando ele se suicida, ele é tratado como o espírito que tem total controle do que aconteceu, não? Depende. Esse espírito ele escolhe vir com faculdades mentais, assim, com alguma deficiência, digamos assim, com alguma limitação. Ele escolhe. O personagem pode sustentar, o suicídio pode ter sido já esperado? Pode. É o que eu falei. De ser humano, a gente pode esperar qualquer resposta, qualquer coisa. Pode já ter sido esperado pelo espírito que o personagem fizesse isso? Pode. Mas pode também... O personagem ele se distancia, mesmo quem não tem, mesmo quem tem total domínio de suas faculdades mentais, a gente se distancia do espírito que se é. Né? A gente nem sempre está alinhadinho com os propósitos do espírito que a gente é. Por isso esse convite, por isso eu parei naquele slide. Kardec traz isso e a casa vai trabalhar muito nisso, personagem espírito. Vamos alinhar, vamos escutar o que é esse espírito que a gente é. Então, por isso, também depende. Temos poucos minutos, 4, mas já estamos no finalzinho. Aqui está no livro de vocês que aquilo que a gente faz aqui
vai dizer sobre as nossas experiências, vai falar sobre a nossa evolução e sobre a nossa vida fora da matéria. Dúvidas? Não. Ali. Você fala de personagens e espírito como se fossem duas entidades diferentes. Eu queria entender melhor, porque parece que são duas versões da mesma pessoa que têm vontades diferentes e aí não comungam das mesmas necessidades e acabam não evoluindo junto. Bom, o que acontece? A gente é um espírito. O espírito forja um personagem para que ele evolua. O personagem é importantíssimo para o espírito. Eu tenho um ego que é importantíssimo, porque é através desse corpo, através do ego, através dessa minha consciência, que eu vou realizar as atividades, vou fazer experiências. Eu sou um experimento para o espírito que eu sou. O personagem Geisa é um experimento. O personagem, ele morre, o espírito segue, não é isso? O personagem não é só o corpo físico, é o corpo físico, mas é é a minha identidade, é o meu CPF, isso vai deixar de existir. E o espírito vai levando o quê do personagem? Para você entender essa diferença. Estamos unidos, mas somos diferentes, sim. E Kardec traz isso, hein? Adenauer vem chamar de espírito e personagem, mas Kardec traz lá espírito e homem. Então, o espírito forja o personagem, a gente vai vivendo as experiências, a resultante das experiências geram habilidades. Essas habilidades são integradas ao espírito que a gente é. Então, quando a gente volta levando novas habilidades. Ou as habilidades que tínhamos de uma forma mais elaborada, melhoradas. E aí eu faço essa pergunta assim, que é básica para a gente entender. Estou com medo de morrer. Quem está com medo de morrer é Geisa o personagem ou é o espírito? Pronto, é isso aí. Então, a distinção é somente essa. Quando você diz assim, são dois nesse sentido, né? Então, respondeu? Gente, nosso penúltimo slide para a Tânia chegar junto aqui. Eu trouxe isso aqui, a vida no corpo é uma oportunidade para o espírito educar-se. Nesse sentido, viver é educar-se para morrer. Na verdade, a gente se educa para viver o que a gente é, o espírito que a gente é, né? Voltar para a vida espiritual melhores. O que faz retornar ao seu mundo de origem, capacitando a novas realizações superiores. E, por fim, essa mensagem. Tânia, muito obrigada. O espírito é livre e sua vida nunca cessa. As referências bibliográficas, está ali André Luiz, Missionários, Mundo Maior, Domínios da Mediunidade, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros, Kardec, A Gênese e o Livro dos Espíritos e Adenauer Novaes, Conhecendo o Espiritismo. Ok, minha gente? Muito obrigada. Teve mais perguntas? Ah, Obrigada. Obrigada, Gê. Muito obrigada.